Governar é uma questão de tempo para quem aprender a andar aliançado. Quero dizer isso para você nessa noite. Parece que você está cercado, mas nós estamos guardados nele. E a palavra do Senhor, ela declara assim: a história de Jó é uma história tremenda, de um homem que foi assim cercado por tantas coisas adversas. Mas a palavra de Deus declara assim, que no final das suas provas, diz assim: e depois que Jó intercedeu pelos seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe concedeu em dobro tudo o que ele possuía antes. Eu quero orar com você nessa noite. O Espírito me deu esta palavra para nós estarmos orando neste momento. Eu não sei tudo quanto você tem vivido, mas se você crê na palavra de Deus, se você crê na promessa de Deus, talvez a sua história e a minha história nem se compara àquilo que Jó viveu na sua vida, nos seus dias. Porque a palavra de Deus diz que Jó perdeu tudo. Ele perdeu os filhos, ele perdeu a sua dignidade, ele perdeu as suas finanças, ele foi cercado de todos os lados, mas ele não perdeu a fé em Deus, ele não perdeu a sua confiança em Deus, e por isso Deus mudou a história dele. E eu creio que essa noite pode ser a noite que Deus vai mudar a tua história, vai mudar a história da sua casa, da sua família, dos seus filhos. Mas a palavra diz que Jó orou, ele orou não apenas por ele orou por aqueles que estavam ao seu redor. Então vamos orar nesta hora, vamos orar pela nossa casa, vamos orar pelos nossos familiares que não estão dentro do nosso lar, mas vamos orar também pelos nossos vizinhos, pelos nossos amigos, pelas pessoas que precisam das nossas orações, pelas pessoas que estão nos hospitais, que estão internados nesta hora. Vamos orar, vamos criar uma atmosfera de cura, de bênção, de vitória, uma atmosfera de vida, de transformação pelo poder de Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, nós nos unimos aqui, Senhor, neste lugar, mas nos unimos, Senhor, a centenas de pessoas que nos ouvem nesta hora, Pai, e declaramos, Senhor, que Tu és o Deus da nossa provisão, que o Senhor é o Deus que nos guarda, que nos preserva, que a nossa vida, Senhor, ela não está cercada pelos inimigos, ela está cercada pelo Seu amor, pelo Teu cuidado, Senhor. Nós temos o privilégio, Pai, de sermos guardados, de sermos preservados, Senhor, de estarmos, Senhor, assim no centro da Tua vontade, que é estar em Cristo, Pai. Por isso nesta noite nós oramos, Pai, nós estendemos a nossa oração, Senhor, em favor daqueles que precisam nesta noite, daqueles que já não conseguem mais orar, daqueles que já não conseguem crer, Pai. Nós ousamos crer por aqueles que não conseguem crer, nós usamos da fé por aqueles que não têm mais fé, Senhor, declarando cura, declarando, Senhor, o Teu milagre, declarando a Sua manifestação, Senhor, declarando, Senhor, o Teu poder libertador, o Teu poder sarador, o Teu poder transformador, Senhor, sobre cada pessoa, sobre cada família nesta hora, Pai, sobre aqueles que estão enfermos, sobre aqueles que foram acometidos por esta pandemia, Pai. Nós declaramos vida, Senhor, nos leitos de morte. Nós declaramos vida nesta noite, Pai, sobre aqueles que estão, Senhor, neste momento nos hospitais, estão internados. Nós declaramos vida, nós liberamos uma palavra de cura, uma palavra de vida, uma palavra de restauração, uma palavra de ressurreição, Senhor, em nome de Jesus, Pai, porque nós cremos que nós não lutamos sozinhos, porque o Senhor é quem luta por nós, é o Senhor quem nos garante a vitória. A nossa confiança não está em nós mesmos, a nossa confiança está em Ti, Pai, em nome de Jesus, pelo poder do nome que é sobre todo nome, Pai. Nós declaramos que assim nós lutamos e assim nós vencemos as nossas guerras. Aleluia, amém, amém. Glória a Deus. Você não pode mais dizer que não sabe como lutar as suas guerras. Há uma vitória para cada um de nós. Há uma vitória já consumada, porque o nosso Senhor, Ele venceu por nós. Amém? O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele venceu por nós. Nós lutamos
uma luta que já está consumada em Cristo, uma vitória que já está consumada em Cristo. Eu quero ler nesta noite o texto que vamos ministrar, um texto conhecido. Se você já é um cristão, você conhece esse texto. Se você está tendo um contato pela primeira vez com um culto, com uma ministração da palavra de Deus, eu quero dizer para você que esta palavra é também para a tua vida. Abra a tua Bíblia na carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, no capítulo 6, Efésios 6, a partir do versículo 10. Efésios 6, a partir do versículo 10. E diz assim: e finalmente, meus irmãos, sede fortes no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados, contra as potestades, contra os governantes das trevas deste mundo, contra a maldade espiritual em regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Portanto, estai firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno, e tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Amém? É uma palavra conhecida. E quando eu orava por este culto, o Espírito Santo me trazia este texto. E eu creio que é a vontade do Senhor que eu seja um pouco didático nessa palavra hoje, para te instruir como nós devemos nos portar nestes dias. O texto que nós lemos, o apóstolo Paulo nos garante que existe um dia mau. E talvez esse dia mau não é apenas um dia de 24 horas. Talvez é um tempo na nossa vida. E nós estamos vivendo, não apenas como igreja, mas como nação, ou como nações na terra, nós estamos vivendo um tempo de dias maus. Mas esse é um tempo, segundo as Escrituras, em que temos que ser continuamente fortalecidos no Senhor. O apóstolo Paulo, ele fala sobre estarmos fortalecidos. Versículo 10, ele diz assim: finalmente, meus irmãos. Paulo está encerrando a sua carta à igreja de Éfeso, e Paulo ele está preso nesse momento em que ele escreve esta carta. Mas ele está encorajando, ele está fortalecendo, ele está trazendo um ânimo novo para aqueles que ouviram da sua história, aqueles que sabiam as condições em que ele se encontrava por causa do Evangelho. E Paulo então ele está fortalecendo, ele está animando, ele está trazendo um fôlego sobre a igreja de Cristo. E ele diz assim: finalmente, meus irmãos, sede fortes no Senhor e na força do seu poder. Esta é uma palavra para esse tempo. Esta é uma palavra para nós como igreja, como casa, como corpo de Cristo. É tempo de nós sermos fortes no Senhor. Não é tempo de nós andarmos num ânimo dobre, não é tempo de nós ficarmos cocheando entre dois pensamentos, como diz as Escrituras. Não é tempo de nós sermos dominados pelas más notícias, pelo contrário, é tempo de nós sermos porta-vozes de uma mensagem de esperança, de uma mensagem de cura, de uma mensagem de vida, de uma mensagem de restauração.
E é por isso que Paulo, ainda que numa prisão, Paulo ele pode dizer aos seus irmãos, ele pode dizer à igreja nos seus dias, que eles fossem fortes no Senhor e na força do seu poder. A nossa confiança nesses dias, ela não pode ser abalada. Ela não pode de forma alguma, nós não podemos nos deixar desanimar pelas circunstâncias. O ambiente externo que nos rodeia não pode afetar o ambiente interno que está construído em Cristo, que está sendo fortalecido em Cristo. A nossa experiência a partir do novo nascimento em Cristo, ela nos proporciona sermos fortalecidos de dentro para fora, sermos fortalecidos no Senhor. Nós somos chamados nesse tempo a mudarmos, a transformarmos os ambientes externos por causa do ambiente interno que está fortalecido no Senhor. O mesmo apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, ele fala assim: e é por Cristo que temos tal confiança em Deus, não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Aleluia! Paulo está dizendo que essa confiança, ela não está firmada em nós mesmos, ela não está firmada naquilo que podemos fazer, ou em algo que nós sejamos, não. Paulo está dizendo a nossa confiança, a nossa capacidade de crer, ela vem de Deus, ela nasce em Deus. É o Espírito Santo que provoca isso na nossa vida. É o Espírito Santo que produz isso dentro de cada um de nós. Uma capacidade de crer, uma capacidade de confiar sem ver, uma capacidade de se mover, não pela circunstância, não por aquilo que chega aos nossos ouvidos externos, mas por aquilo que está sendo gerado em nosso espírito, dia após dia, dia após dia. Algo está sendo gerado em nós. E quando eu preparava essa mensagem, o Espírito Santo me lembrava que Ele já nos preparou para esses dias. Nós não fomos pegos de surpresa. Quando a igreja de Cristo, ela é uma igreja profética, ela é uma igreja que se move pelo Espírito. O Espírito Santo, ele já nos alerta, ele já nos revela os dias que estão por vir. E por isso a igreja de Cristo, ela não é tomada subitamente, ela não é tomada de uma forma que ela não entenda o que está acontecendo. O Senhor já nos preparava para esses dias. E não apenas o Senhor nos preparava para esses dias, como nós já temos todos os recursos disponíveis para passar por esses dias. Eu quero que você declare isso comigo, diga: o Senhor já nos preparava para esses dias. E que você possa dizer também: nós já temos todos os recursos disponíveis para nós passarmos por esses dias. Será que você crê nisso nessa noite? Nós lemos um texto da palavra, onde Paulo está recordando a igreja dos seus dias, de que eles podiam passar pelo dia mau, de que eles estavam preparados para passar pelo dia mau. Talvez você não saiba como o Senhor já nos preparou, e é sobre isso que eu quero ministrar nesta noite. O povo de Israel, quando o Senhor falou a Israel que os levaria para uma terra que manava leite e mel, o Senhor não falou para eles que primeiramente eles passariam pelo deserto. Irmãos, a história da humanidade, a nossa história, a história da igreja, quando você olha para a história da igreja, nesses 2000 anos de história, você vai ver quantas vezes a igreja passou, quantas gerações da igreja passaram por dias maus. Nós não somos os primeiros, esses não são os últimos dias da história da igreja. A nossa geração, assim como a nação de Israel, quando saiu, aquela geração que saiu do Egito, eles tinham um destino, e o destino deles era uma terra que mana leite e mel.
Mas para eles chegarem ao destino, eles tinham que passar por um deserto. Deus nos tem feito grandes e preciosas promessas, mas isso não nos priva de passarmos pelos dias maus. Isso não nos impede de nós sermos provados pelo Senhor nos dias maus. A Bíblia fala que Deus, Ele permitiu o deserto para aquela geração, para provar os corações. Deus tem nos dado nesses dias a oportunidade de nós crescermos em fé. Eu quero falar para você que é parte desta casa, que é filho nesta casa. Eu quero dizer para você, esses têm sido dias desafiadores para nós. Não desafiadores por causa de uma pandemia, desafiadores para nós continuarmos ouvindo a Deus, para nós continuarmos rompendo em fé, para nós continuarmos nos movendo segundo a palavra de Deus, segundo as ordens do Espírito e não segundo as circunstâncias. Tem sido dias de treinamento, tem sido dias onde nós podemos assim nos apropriar de tudo aquilo que o Senhor tem confiado a nós. Tem sido dias onde a igreja, como nós hoje pela manhã participávamos de um momento de oração, e o Senhor falava através de um dos irmãos, que tudo parou, menos a igreja. A igreja não parou, nós não paramos. Eu posso dizer isso para você, nós não paramos como igreja. Nessa noite, por questão da lei, da ordem, nós estamos aqui apenas com um grupo reduzido, na filmagem, no louvor, na transmissão, mas nós não paramos. Nós estamos nos movendo, a igreja do Senhor está se movendo, como nunca nós estamos nos movendo. Nós estamos envolvidos com coisas grandes. Deus tem falado nesses dias de coisas grandes. Deus não foi pego de surpresa. Deus não parou. Deus não perdeu o controle. Nós estamos sendo levados pelo Senhor. E há algo glorioso sendo revelado a nós nesses dias. Eu posso garantir isso para você. Há algo glorioso sendo revelado a nós nesses dias. Talvez você não consiga ver isso com os olhos físicos. Mas Deus pode abrir os olhos do seu espírito nessa noite e te fazer acessar as verdades espirituais. A Bíblia declara que as coisas espirituais são discernidas espiritualmente. Esse é um tempo de nós discernirmos as coisas espirituais e enxergarmos com os olhos do Espírito. Quais são os recursos disponíveis para ficarmos firmes e resistirmos na fé? Paulo diz assim, versículo 13 de Efésios 6: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, permanecer firme. Aleluia! Há uma armadura de Deus para nós. Há uma armadura completa para a sua vida. Deus, Ele já nos deu os recursos para nos guardar. Essa armadura nos apresenta, nos é apresentada, e ela nos revela a manifestação de Cristo na nossa vida, nos guardando, e ao mesmo tempo nos fazendo nos mover da forma correta. E eu quero passar por cada parte dessa armadura, desses recursos disponíveis para nós. Nós temos uma armadura completa. Deixa eu te dizer algo que o Espírito me falava e eu fui anotando. Não fomos como aquela geração de Israel, não foi levada ao deserto para serem abatidos. Não, nós não fomos trazidos a este tempo para sermos abatidos. Não. Por isso nós vamos romper com todo espírito que tem dominado as nossas mentes nesses dias.
Nós estamos rompendo com toda palavra que rouba a esperança, que rouba a nossa alegria, que rouba a nossa fé, que rouba a nossa confiança, que rouba as nossas certezas. Nós estamos rompendo com tudo isso, porque esses são dias de nós desfrutarmos da companhia do nosso Senhor Jesus Cristo. São dias de lutas, como nós cantamos aqui. Assim eu luto as minhas guerras. São dias de lutas, lutas espirituais. Mas nós estamos lutando ao lado daquele que já declarou: está consumado. São dias de nós nos apropriarmos de tudo quanto Cristo conquistou. E assim então andaremos em vitória. Deixa eu te dizer uma coisa. Nós não estamos lutando para vencer. Parece uma heresia que eu estou te dizendo nessa noite. Nós não estamos lutando para vencer. Nós estamos lutando nessa noite para entender e acessar aquilo que Cristo já venceu por nós na cruz. Essa é a nossa luta. Porque o inimigo quer roubar de nós as verdades de Deus para a nossa vida. Nós temos que nos apropriar de tudo quanto Ele já conquistou para nós. E assim nós andaremos em vitória. Não que tenhamos que conquistar essas vitórias, mas acessar o que Cristo já conquistou por nós na cruz. E essa armadura nos fala desses recursos presentes em nós, na nova natureza, em Cristo. A primeira parte dessa armadura, versículo 14. Portanto, estai firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. Paulo fala aqui nesse versículo de duas coisas, de duas partes dessa armadura: a verdade e a justiça. Paulo fala que nós temos que vestir, cingir os nossos lombos. Outra versão da Bíblia fala cingindo os vossos rins com a verdade. Eu fui procurar saber por que os rins. Por que nós devemos cingir os lombos ou os rins, essa altura do nosso corpo? Por que os rins? Interessante, dentre algumas qualidades ou algumas funções dos rins, é que ele elimina as toxinas ou os dejetos resultantes do nosso metabolismo. Deus ele está nos dando uma parte dessa armadura que protege os nossos rins, ou seja, os órgãos capazes de eliminar toxinas, de eliminar o lixo das nossas vidas, de eliminar aquilo que não presta, de eliminar aquilo que pode nos paralisar, de eliminar aquilo que pode nos matar, de eliminar aquilo que pode nos fazer viver desses dejetos, dessas toxinas. E essa parte da armadura que guarda os nossos rins é chamada de verdade. Nós sabemos que verdade não são conceitos. Verdade é uma natureza. A verdade é uma pessoa. A verdade é Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade. E porque Deus nos reveste de verdade? Porque a verdade nos dá a vitória contra o seu oposto, a mentira. Desde o Éden, a verdade foi removida da natureza humana. O homem perdeu a oportunidade de acessar esta verdade, de se mover na verdade. E o homem assumiu uma natureza, a natureza da mentira. Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 1, versículo 25, ele diz assim: pois mudaram a verdade de Deus em mentira.
O homem perdeu a oportunidade de viver a verdade para viver a mentira, de se mover na natureza da verdade para se mover na natureza da mentira. E é por isso que a mentira, ela se tornou um opositor à natureza humana. Mas eu quero garantir para você nessa noite, que quando você nasceu de novo, pelo Espírito de Deus, e você se tornou uma nova criação, o Espírito do Senhor, Ele colocou em você uma armadura, e parte dessa armadura se chama verdade, e essa verdade está guardando a sua vida. Essa verdade, ela faz parte daquilo que te guarda. Nós somos guardados na verdade, nós somos preservados na verdade. A mentira não pode nos confundir. A mentira são essas coisas tóxicas que querem nos confundir, esses dejetos que querem ser produzidos em nossa vida. Por isso o Senhor coloca sobre os teus lombos, sobre os meus lombos, sobre os teus rins, sobre os meus rins, a verdade. Como um cinto, como um cinturão. Eu não sei se você, mas eu tive a oportunidade de servir ao exército, e eu sei o que é usar um cinto. Não um cinto para estar na moda, mas um cinto que guarda os seus lombos. Um cinto onde você pode colocar armas poderosas para você vencer o inimigo. E a nossa arma, a primeira arma poderosa dessa armadura é a verdade. Estamos cingidos pela verdade. Os nossos rins estão guardados pela verdade. A segunda parte dessa armadura, e vestida a couraça da justiça. A couraça, o guerreiro, ele vestia ela, vestindo de cima para baixo, ele colocava sobre os ombros e protegia todo o seu tórax, protegia suas costas, protegia os seus órgãos vitais. A couraça, ela tinha uma tarefa, ela tinha uma missão ali na armadura, de manter o guerreiro vivo. Manter o coração do homem guardado, manter o seu coração preservado. E essa couraça é chamada de justiça. Sabe por que ela é chamada de justiça? A Bíblia fala que antes de Cristo não havia um justo sequer. Todos foram encerrados, todos nasceram de Adão, todos receberam a semente de Adão e nasceram injustos. Mas a Bíblia fala em Efésios capítulo de número 2, que Ele nos justificou. Cristo nos justificou, Ele nos fez justos nele. Ele mudou o nosso coração, Ele mudou o teu coração. Amados, eu quero te dizer nessa noite que Jesus, Ele já mudou o teu coração. Havia uma profecia, se não me engano, do profeta Ezequiel. Ele disse que Deus nos daria um novo coração. E esse novo coração nos foi dado, um coração justificado, um coração lavado pelo sangue de Jesus, um coração guardado agora pelo próprio Senhor. E a Bíblia fala assim do coração. Escuta isso. A importância de você manter essa armadura sobre a tua vida, de você manter a couraça da justiça. Provérbios capítulo 4, versículo 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Sobre tudo que você deve guardar. Deus, Ele falou através do escritor de Provérbios, que nós deveríamos guardar o coração. E quando Cristo, Ele mudou o nosso coração, e Ele não apenas mudou o nosso coração, mas Ele nos deu uma couraça de justiça para guardar o nosso coração justificado nele. Por isso, quando o diabo bate a sua porta com sua quantidade de mentiras para dizer quem você era, para jogar na tua cara quem você era e dizer para você que você não pode ser aquilo que você pensa ser em Cristo, você deve estar com o seu coração guardado, justificado, confiando que o Senhor já te fez justo, já te justificou na sua morte e na sua ressurreição. De que você se tornou justo nele, fomos justificados juntamente com Cristo. Por isso nós podemos guardar o nosso coração em Cristo. Jesus disse em Lucas capítulo 6, versículo 45, o homem bom
do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a boca. O homem bom, aqui ele não está falando de uma bondade humana, mas do homem que lavou a sua vida, seu coração foi transformado, que se encontrou com Cristo, que reconheceu a miséria da sua vida antes de Cristo, e que agora do seu coração tira coisas boas. Um coração guardado, um coração preservado, um coração que foi justificado, que foi purificado, e que agora você pode tirar do seu coração. E é por isso, sabe como você sabe se está ou não com o coração justificado? A palavra fala que a boca fala do que o coração está cheio. Quando o nosso coração está cheio da verdade, que é Cristo, quando nós abrimos a nossa boca, nós temos uma palavra de verdade. Nós temos uma palavra de cura, uma palavra de esperança, uma palavra de restauração. Isso é sintoma de um coração sarado, de um coração que foi transformado, de um coração que está guardado em Cristo. Terceira parte da armadura, os pés calçados. Calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Quando você serve o quartel, o exército, você usa um coturno. Não é um calçado que você usa no dia a dia. Não é um calçado que você coloca com a sua melhor roupa. Mas é um calçado que te dá sustentação. É um calçado que te dá a condição de você passar por todos os tipos de terreno. E você estar com os seus pés protegidos. Os nossos pés, e pés fala de caminhar. A nossa jornada, a nossa caminhada, ela tem sido guardada pelo Evangelho. Tem sido guardada por uma verdade, não apenas por versículos bíblicos, mas por versículos que se tornaram uma verdade na nossa vida. E quando nós nos movemos na verdade, nós estamos caminhando com os nossos pés guardados. Deus tem nos chamado neste ano, Ele tem nos falado, nesses 12 anos de sonho de Deus, Ele tem nos falado que nós estamos sendo levados por Ele a seguir o comando da sua voz. Quando nós estamos sendo comandados pela sua voz, o nosso caminhar, ele se torna contínuo e seguro. Eu quero declarar isso sobre a sua vida nessa noite, que o seu caminhar no Evangelho, ele é contínuo e ele é seguro, porque os teus pés estão guardados no Evangelho da paz. Um Evangelho que produz vida, um Evangelho que produz paz, um Evangelho que nos guarda, um Evangelho que tira do nosso coração a tristeza, a angústia, o medo e nos coloca em confiança, numa certeza de fé de que o Senhor está se movendo em nós e através de nós. Aleluia. E é por isso que nós podemos declarar que tudo foi paralisado nesses dias, menos a igreja. Porque nós estamos em uma constante movimentação na terra. Nós, como igreja de Cristo, nós estamos nos movimentando. Nós estamos sendo movimentados. Ninguém para o Espírito Santo. Ninguém pode parar o vento que sopra. Ninguém pode parar, porque não se sabe de onde ele veio, nem para onde ele sopra. Mas aonde ele sopra, nós somos movimentados. Nós somos levados por ele. E quando os nossos pés estão guardados na preparação do Evangelho da paz, os nossos pés caminham continuamente e seguros. É esse o propósito de Deus, em guardar os nossos pés. Caminhamos no ritmo certo e na direção correta que o Senhor tem para a nossa vida. Esse é o teu caminhar. E se não tem sido assim, eu declaro isso sobre a tua vida hoje. Se ajuste aí com Deus. Se renda ao senhorio de Cristo. Se renda ao governo do Espírito Santo. E o teu caminhar será no ritmo certo, no compasso certo e na direção correta do Senhor.
Próxima parte da armadura, o escudo da fé. Versículo 16, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Aleluia! Aqui a palavra está nos dizendo que nós nos tornamos inatingíveis, porque todos os dados inflamados no maligno, eles podem ser paralisados por uma parte desta armadura que se chama escudo da fé. Deus nos confiou um escudo, uma arma de defesa, uma arma de proteção, uma arma que nos garante que nós somos guardados, como nós cantamos aqui. E a Bíblia fala, em Hebreus 11, que sem fé é impossível agradar a Deus. A nossa fé está firmada, não nas coisas que os olhos humanos veem. A nossa fé está firmada naquilo que Deus está falando nesses dias. A nossa fé está firmada em uma palavra, não na letra, mas na palavra revelada do Espírito sobre nós. Nós nos movemos não por aquilo que vemos, nós nos movemos por aquilo que cremos, nós nos movemos por aquilo que o Espírito Santo fala, nós nos movemos na direção daquilo que Deus está mostrando para a igreja nesses dias. Qual tem sido a palavra de Deus sobre a tua vida? Você sabe o que Deus está falando nesses dias sobre a igreja? Você sabe para onde nós iremos? Um dia Jesus chegou para os discípulos e falou assim: nos encontramos do outro lado, na outra margem. E a Bíblia fala, irmãos, que eles entraram no barco e Jesus ficou. E eles foram. E quando chegou num determinado momento, os ventos começaram a soprar. E eles começaram a ficar cheios de medo. E eles acharam que ia morrer. Mas o Senhor havia dado a eles uma palavra. Nós nos encontramos na outra margem. E quando o Senhor nos fala algo, Ele cumpre, Ele é fiel para cumprir. Nós estamos tomados por tantas promessas de Deus. Deus nos deu promessas para este ano, Deus nos deu promessa para esta década. Deus está nos falando de anos que ainda estão por vir. Palavras que não morrem, palavras que estão sendo geradas, palavras que estão sendo cridas nesses dias. Aqueles discípulos se atemorizaram, mas Jesus chegou ali e acalmou aquela tempestade. Jesus chegou ali e mudou aquele ambiente externo, mas censurou a falta de fé deles e disse para eles: por que vocês não creram? Eu disse que ia encontrar com vocês do outro lado, na outra margem, então vocês iam chegar na outra margem. Quantas vezes a nossa fé tem sido fragilizada? Quantas vezes nossos olhos estão mais atentos à movimentação externa? Quantas vezes você está enchendo o seu ouvido de más notícias? A Bíblia fala: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Nós temos que encher a nossa mente daquilo que Deus está falando. Nós temos que encher o nosso coração. Nós já vimos isso, a boca fala do que o coração está cheio. O escudo da fé, uma fé que nos protege, uma fé que nos torna inatingíveis. E é por causa desta fé que nós cremos, que nós podemos ser livres das fornalhas. Mas contudo, se passarmos e tivermos que ser lançados dentro das fornalhas, nós seremos livres lá dentro também. Aqueles amigos de Daniel, quando foram provados na sua fé, e que desafio aqueles rapazes passaram, porque havia uma palavra contrária. Do lado de fora havia uma palavra de morte, havia uma palavra de fornalha 7 vezes mais aquecida, mas do lado de dentro havia uma palavra: eu sou contigo. E aqueles rapazes não se prostraram e foram lançados na fornalha. Mas o rei Nabucodonosor teve que se dobrar a fé daqueles rapazes, porque quando o rei olhou e disse: não lançamos 3
amarrados, eu vejo 4 caminhando, e o 4 é semelhante ao Filho dos deuses. Que tremendo! Uma fé inatingível, uma fé inabalável, uma fé que crê que Deus pode. E a fala daqueles rapazes foi assim: fica sabendo, ó rei, o nosso Deus pode nos livrar, mas se Ele não nos livrar, nós não deixaremos de crer na sua palavra, nas suas promessas, na sua verdade. Aleluia. Eu quero declarar sobre a tua vida 1 João 4,18. No amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Porque o medo tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Eu quero dizer isso para você nessa noite. O amor lança fora todo medo. Se você crê que Deus o ama, se você crê que Deus o ama, se você crê que Deus tem um sonho e você faz parte dele, então o seu coração não é tomado de medo. O seu coração é tomado de uma verdade, de uma certeza, de uma plenitude de uma verdade em Cristo. E por fim, versículo 17, Paulo fala do capacete da salvação e da espada do Espírito. E tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O capacete é uma arma de proteção, que guarda a cabeça do guerreiro, do valente. A nossa cabeça precisa ser guardada, porque nela está a nossa mente. Irmãos, nesses dias tem sido travada uma batalha tão ferrenha para o governo da sua mente. Uma enxurrada de más notícias, de notícias confusas, de notícias controversas, de uma mídia que quer provocar em você o medo, o pânico, o terror. E muitas vezes a sua mente está sem uma proteção. Mas a palavra de Deus nos garante que Deus já nos deu um capacete. E o capacete da salvação é um capacete que guarda a nossa mente, que deve ser vestido em nossa cabeça, que deve ser colocado, muito mais do que uma máscara. Eu não estou dizendo que você não tem que andar com uma máscara, mas você tem que andar com um capacete, mas não qualquer capacete, o capacete da salvação. E Paulo ele nos explica como funciona esse capacete. Filipenses 4:8, Paulo diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se há alguma virtude, e se há algum louvor, isto ocupe os vossos pensamentos. Aleluia! O capacete da salvação que guarda a nossa mente e impede. Eu vou declarar o que ele impede: tudo que é falso, tudo que é desonesto, tudo que é injusto, tudo que é impuro, tudo que não tem amor, tudo que não tem boa fama, tudo que não tem virtude, tudo que não há louvor, isso não entra, não passa pelo capacete. Deus nos deu um capacete que deve ser vestido na nossa cabeça. A nossa mente tem que ser guardada, a nossa mente tem que ser preservada. Tudo que chega até nós precisa bater nesse capacete. Se não vem, se não é justo, se não é verdadeiro, se não é honesto, se não tem boa fama, se não tem louvor, não pode entrar. Precisa ficar do lado de fora. Coloque a mão sobre a tua cabeça e diga: Senhor, guarda a minha mente. Guarda, Senhor, a minha mente daquilo que é falso, daquilo que é desonesto, daquilo que é injusto, daquilo que é impuro, daquilo que não é regado de amor, daquilo que não tem boa fama, daquilo que não tem virtude alguma, daquilo que não há louvor. Guarda a minha mente.
livra-me desses pensamentos, livra-me dessas setas malignas, livra-me dessas mentiras, livra-me dessas coisas terríveis que o inimigo quer me fazer acreditar nesses dias. E por fim, Paulo fala no mesmo versículo, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada do Espírito é uma arma que não é de proteção. É uma arma que nos dá a capacidade de avançarmos. Já houve algumas oportunidades na minha vida de eu ir acampar ou ir em lugares assim onde estava cheio de mato. E a gente ia com um facão. E com o facão a gente ia abrindo o caminho. Criando um caminho. Limpando o caminho. Uma arma que nos faz avançar. Paulo fala que nós temos uma espada do Espírito. Naqueles dias medievais, onde as guerras eram de lanças, de espadas, de escudos, de armadura, o guerreiro ele podia avançar com a espada, ele podia golpear o seu inimigo com a espada. A espada, ao mesmo tempo que ela serve para te proteger também, mas ela te auxilia para que você avance. Nós temos uma espada. Nessa armadura nós recebemos uma espada, e essa espada é a espada do Espírito. E essa espada é a palavra de Deus. Mas eu não estou falando da letra morta, eu estou falando da palavra revelada. Eu estou falando da palavra que o Espírito está dando luz, está tornando uma verdade na nossa vida. Quando a palavra de Deus começa a se tornar uma verdade na nossa vida, quando nós começamos a entender aquilo que está escrito. Paulo orou pela igreja de Éfeso e disse que ele orava para que o Espírito Santo iluminasse os olhos do entendimento, para que eles pudessem acessar aquilo que estava escrito, que eles não ficassem com o entendimento humano, mas eles entrassem no entendimento do Espírito, na revelação do Espírito, na palavra revelada do Espírito. E é essa palavra que nos dá a capacidade de avançar, a capacidade de nos mover, a capacidade de vencer o nosso adversário. Eu quero ler 2 textos e vou terminar nesses 2 textos. Apocalipse 12, versículo 11. Apocalipse 12, 11 diz assim a palavra: e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e porque não amaram suas vidas até a morte. Veja, João aqui escrevendo sobre a igreja, João está dizendo que nós vencemos primeiro pelo sangue do Cordeiro. Aqui está falando da morte de Jesus. Nós vencemos porque nós morremos em Cristo, porque nós estávamos juntamente com Ele, porque nós morremos e ressuscitamos em Cristo. Mas isso apenas é parte, porque nós temos que entender que quando eu creio nesta verdade, eu tenho uma palavra de testemunho. Eu abro a minha boca nos dias de adversidade, eu confesso a minha fé. Deixa eu dizer para você, existe algo quando nós abrimos a nossa boca e começamos a confessar as verdades de Deus, quando nós transformamos a nossa fé em algo que nós podemos declarar, quando nós podemos abrir a nossa boca e lançar, e liberar, e profetizar aquilo que o Senhor está fazendo. Esse não é um tempo de uma igreja calada. O inimigo quer tornar a igreja uma igreja muda, uma igreja sem voz. Não, nós somos voz para esta geração. Nós somos voz para quem não tem voz. Nós temos uma palavra para liberar. Nós temos um som para fazer ecoar nesses dias. E a Bíblia declara que a igreja venceu. Por quê? Por causa do sangue do Cordeiro. Porque ela foi unida a Cristo na sua morte e na sua ressurreição. Mas também porque ela tem uma palavra de testemunho.
porque ela tem uma palavra para ser liberada, porque quando ela usa a espada do Espírito, quando ela libera esta palavra, ela abre caminhos para que a igreja possa avançar. Paulo escreveu em Romanos capítulo 10, versículo 8, e eu termino essa mensagem nesse texto. Romanos 10, 8. Paulo diz: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com tua boca confessares ao Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para salvação. Diga comigo assim: com o coração eu creio, e com a minha boca eu confesso. Com o coração eu creio naquilo que o Senhor tem falado, e com a minha boca eu libero a minha fé. Eu libero uma palavra para essa geração. Com a minha boca eu libero uma palavra para cada um dos meus dias. Quando você for deitar nesta noite, libere uma palavra sobre a tua noite. Quando você acordar amanhã pela manhã, libere uma palavra sobre o teu dia. Não conforme o mundo está falando, mas conforme o Espírito está falando nesses dias. A nossa confissão de fé não é apenas para nossa salvação. Ah, pastor, mas eu confessei a Jesus para que eu fosse salvo. Sim, mas não é isso apenas que a palavra está falando. Ela está dando um princípio. Com o coração se crê, mas tudo aquilo que o coração crê, a boca confessa. E se nós cremos de verdade, se nós somos um povo movido pela fé, movido por aquilo que Deus está falando, então a nossa boca tem algo a confessar. E é assim que nós vencemos. É assim que nós lutamos as nossas guerras. Com o cinto da verdade, os rins guardados, com a couraça guardando o nosso coração, justificados em Cristo, com os nossos pés guardados na preparação do Evangelho, para que nós tenhamos um caminhar contínuo e seguro, com o escudo da fé, com o qual nós apagamos todos os dardos inflamados do maligno, com o capacete da salvação, guardando a nossa mente de toda enxurrada de mentiras, e com a palavra, com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, na nossa boca, declarando as verdades de Deus, declarando as verdades reveladas de Deus para esta geração. Vamos orar nesta noite. Vamos declarar ao Senhor nesta noite que nós estamos vestidos desta armadura, que nós reconhecemos que o Senhor nos deu todos os recursos necessários para nós nos movimentarmos, continuarmos na movimentação de Deus para esses dias. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós queremos declarar nesta noite, Pai, que nós nos apropriamos desta armadura do Espírito para nós, desta armadura de Deus, como diz o apóstolo Paulo. Nós declaramos, Pai, que nós nos movemos e que nós não permitimos ser paralisados pela mentira, pelo engano, por uma voz de desesperança, de medo, de pavor, de pânico. Mas nós nos movemos, Pai, por aquilo que a Tua palavra nos diz. Declaramos, Senhor, que esses são dias de uma movimentação profética da igreja. Que são dias, Pai, em que a igreja está se movendo pelo Espírito e não pelas circunstâncias. E que nós, como filhos, recebemos uma armadura, recebemos um capacete da salvação que guarda a nossa mente, que preserva os nossos pensamentos guardados. Uma mente limpa, uma mente pura, uma mente lavada pelo sangue de Cristo, Pai. Uma mente, Pai, que é capaz de entender as coisas do Espírito. Declaramos que os nossos pés estão guardados, preparados pelo Evangelho para se mover,
para continuar em marcha contínua, segura, na direção correta, no ritmo correto que o Senhor está fazendo nesses dias, de que o teu vento do Espírito está soprando, Pai. Nos movimentamos. Declaramos, Pai, que o nosso coração está guardado por uma couraça da justiça, que somos justificados. Declaramos, Pai, esta verdade: fomos justificados com Cristo e somos justos diante do Senhor. Declaramos que os nossos rins estão guardados e eles continuam lançando fora tudo que é tóxico, tudo aquilo, Pai, assim, que são dejetos, que não podem permanecer em nossas vidas, Pai. Estão guardados com a verdade. E todo o lixo da mentira não pode tocar em nós, não pode permanecer em nós. Declaramos, Pai, que nós temos um escudo de fé. E com ele nós somos inatingíveis. Os dardos inflamados do maligno não podem nos tocar, não podem nos alcançar, Pai. Nós apagamos toda mentira. Nós apagamos, Senhor, tudo aquilo que vem para inflamar as nossas vidas. Nós anulamos, declaramos, Senhor, sobre a tua igreja, nulo e sem efeito, toda influência do mal nesses dias, Pai. E declaramos, Senhor, a espada do Espírito, a palavra da verdade, lançada através da boca dos teus filhos, Pai. Homens e mulheres que se levantam para declarar, para serem voz do Senhor nesta geração, para declarar o que o céu está declarando na terra, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Governar é uma questão de tempo para quem aprender a andar aliançado.